Olá, tocantinenses, de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem por aí? Chegando aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o programa aqui da TV Assembleia que leva para você e para a sua família as informações sobre o alcance social e os benefícios das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje eu quero mandar um abraço para os nossos telespectadores que moram lá nas Serras Gerais, nos municípios ali do Sudeste, pessoal que mora no Jalapão, nosso querido Jalapão, um abraço para vocês. Quem nos assiste lá na região do Bico do Papagaio, um abraço para vocês também. No Vale do Araguaia, um carinho aí para vocês também. E lá no sul do estado, em Palmas, para todos os tocantinenses que consomem o nosso trabalho aqui na TV Assembleia, um abraço para vocês também aqui trabalhando para esclarecer para vocês as informações importantes sobre as leis aprovadas. Embora comigo? Bora, que hoje o assunto é sério e é importante. E eu quero dedicar esse programa a todos os profissionais da educação do estado do Tocantins, da educação estadual e da educação municipal aí na base, né, onde acontece aí todo o processo educacional antes de chegar no estado. Um programa dedicado a todos vocês que fazem a educação acontecer, porque a gente valoriza muito a educação, e porque a educação tem sido aí objetivo de vários projetos apresentados e aprovados pelos deputados. E hoje, vamos lá, Maju, o que nós vamos discutir hoje? Bora arrochar o Buriti. Hoje, vamos discutir a lei número 4.257, que é de autoria do deputado estadual do Republicanos, Cleiton Cardoso, lei que dispõe aí sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais da educação da rede pública de ensino do Tocantins. Um assunto importante, onde a gente vai falar sobre não só aspectos gerais, mas aspectos específicos no que diz respeito a essa questão da saúde ocupacional. E não estou sozinha para discutir essa lei, estou aqui com dois nomes importantes que discutem o tema e que trarão aí para a gente o cenário sobre esse assunto. Aqui na minha frente, ele que é psicólogo da Junta Médica Oficial do Estado e psicólogo clínico, Flávio Barros. Flavinho, bem-vindo. Obrigado, Maju. Agradeço imenso o convite para a gente, como você mencionou, estar falando aí sobre um assunto que é de extrema importância para o Estado e também para a população. Bacana, bem-vindo. Aqui ao lado dele nós temos ela, que é gerente de atenção e bem-estar dos profissionais da educação do Estado, é a Cristiane Pina. Ela tem uns sobrenomes aqui invocados. Cris, bem-vinda. Bem-vinda a você, obrigada pelo carinho, obrigada por essa oportunidade de nós conversarmos sobre a educação da rede estadual de ensino e de todo o território, né? A gente que faz educação básica, sou professora de carreira e me sinto muito representada hoje com o olhar que a gestão tem. E eu acho que é sobre isso que nós vamos falar. Bacana, muito bom, gente. Para começar, tenho certeza que é uma curiosidade dos nossos telespectadores. Gente, o que é saúde ocupacional? Nosso psicólogo. Saúde ocupacional é a saúde voltada ao ambiente de trabalho. Segundo a abordagem organizacional de trabalho da psicologia, um dos maiores autores que a gente tem, que é muito atual, inclusive, o Dejour, a teoria dele vem sendo fundamentada aí já no início dos anos 90 até o início dos anos, findando ali dos anos 2000, então é bem atual quando a gente fala de parte teórica. Ele aponta que o ambiente de trabalho ele pode ser promovedor de saúde ou de adoecimento. O ambiente de trabalho ele não é neutro, ele te leva do céu ao inferno. Então, quando a gente fala sobre saúde ocupacional, é tentar promover dentro do ambiente de trabalho que o ambiente de trabalho promova mais saúde e menos adoecimento. Que bacana, hein? E quando a gente fala de professores, né, que estão ali na sala de aula com tanta carga de trabalho, lidando com realidades tão diferentes, cada aluno é uma realidade, cada cabeça é um mundo, essa saúde ocupacional se torna ainda mais importante, né? Cris, quais são os riscos ocupacionais mais comuns enfrentados pelos profissionais da educação no sistema escolar hoje? Pergunta interessante e complexa. Maju, eu estou à frente da Gerência de Atenção ao Bem-Estar dos Profissionais da Educação, tem pouco tempo, pouco mais de 6 meses. Sou professora, formada em letras, e a gente se viu nesse desafio de pensar saúde dos profissionais, pensar bem-estar. E quando você faz essa pergunta, ela foi muito intrigante para nós, né? Sempre fui da área pedagógica e hoje nesse desafio. E não podia me eximir, porque
eu faço parte desse time que hoje tem essa responsabilidade de promover qualidade de vida, a cidadania, né, de todo um território, de toda uma sociedade. E aí, nesse desafio, a gente é um senso comum que o professor está adoecido. A gente ouve falar, isso me deixava assim pensativa, sabe, a respeito. Falei, nossa, poxa vida, vamos compreender melhor. E aí, à frente dessa gerência, eu tive essa oportunidade. Então, o caminho junto, esse trabalho precisa sempre ser enfatizado que a Secretaria da Educação, pensando o bem-estar, ela não trabalha saúde, ela pensa a educação e todos os processos de aprendizagem. Então, a gente precisava de parceiros, a gente precisava entender. E hoje, quem faz o tratamento, né, dessas demandas é a Junta Médica Oficial do Estado por meio da Secretaria da Administração. E qual foi o nosso olhar? Vamos entender, vamos pegar os dados. E, a partir daí, a gente recebeu da Secretaria da Administração um mapeamento do ano de 2013 a 2023. E nós chegamos num número que, para mim, enquanto professora, me assustou. E eu até falo, Flávio, que eu pedi à minha diretora, que hoje eu estou na parte de gestão de pessoas, e eu falei, eu preciso compreender para não ser induzida a fazer uma leitura errônea dos dados, porque fiquei preocupada. E, de fato, a gente estava no caminho certo e entendemos e chegamos ao entendimento de que, nesse recorte temporal, de 2013 a 2023, nós chegamos a um número bem preocupante de 31.452 licenças exclusivas da categoria da educação. Em 10 anos? Dá 11 anos. 11. Né? E aí vamos debruçar sobre esses dados para entender que número, o que eles falam, né? Quais são os maiores CIDs, quais são as maiores demandas. E aí, falando para você, eu me vejo naquele momento de inquietação. Falei, meu Deus, a gente está lidando com algo hoje na educação que nós não fomos preparados para isso. Né? Mas é preciso não fechar os olhos, é preciso dar andamento e tem a responsabilidade de fazer a política acontecer, a política pública séria. Então, qual foi o levantamento que nós chegamos, Maju? A maior parte dessas demandas dessas licenças, esses afastamentos dos profissionais da educação básica da nossa rede estadual, era para tratamento da própria saúde. As outras partes se diluíam bastante. Então, nesse montante, nós afunilamos e a análise nos levou ao entendimento de que a maior parte das demandas é do adoecimento em saúde mental. Grande maioria. Assustadora. E o segundo bojo, a gente tinha as patologias referentes a osteomusculares, ortopedia, dor no ombro, coluna, joelho, e que, olhando por alto, você pega um grupo gigante da sociedade, mas, olhando a prática do profissional da educação, ele, de fato, corresponde. E aí a gente chegou nesse ponto. E agora? A gente tem 2 grandes desafios. A pandemia nos trouxe, né, uma preocupação muito grande, exclusivamente pela educação, eu falo. Todas as áreas foram bastante assoladas, mas o profissional da educação teve que se reinventar. Então, muitas coisas nesse reinventar e retomada de atividades educacionais, nós percebemos que nós não estávamos preparados para isso. Né? Nós não tínhamos equipamentos tecnológicos, nós não tínhamos o treinamento para lidar com câmeras, né? E os professores tiveram que a responsabilidade de dar sequência a um aprendizado, ao vínculo, porque isso também estava ajudando as pessoas, ajudando as mães, ajudando os alunos a não perderem esse vínculo com a educação. Né? Todo mundo ficou bastante assustado e foi um momento assolador. Só que o saldo ficou. Nós superamos essa pandemia, mas o saldo ficou. E esse saldo, Maju, é um olhar que a gente precisa ter essa sensibilidade de analisar os números. Quando a gente fala esses números gigantes, eles dizem muito mais do que estatística. São pessoas, né? Era de 11 anos? Ok, mas e o depois disso? Eu já me antecipo para te falar. A gente ficou no pensamento seguinte: tem o saldo da pandemia. Vamos entender como estão os profissionais hoje que estão atuando, que não estão de licença. E nós fizemos um caminho fizemos um questionário
Naquela data de outubro do ano passado, entre outubro e novembro do ano passado, nós aplicamos um questionário bem simplificado pelo Google Forms. A intenção primeira era fazer uma anamnese, mas a gente não tinha a competência para tal e nem conseguiríamos fazer análise de uma rede que até então nós tínhamos naquela data 23.779 servidores, entre efetivos, contratos, comissionados, toda a rede. Então, vamos pensar em algo que nos atenda à nossa necessidade. Nós precisamos entender se os profissionais que estão hoje trabalhando, como eles estão, mas não a partir de uma liderança que fala, olha, a crise está bem, a partir do que a própria Cristiane fala. E a gente fez um questionário bem simplificado. Nós até submetemos à junta médica oficial, porque havia questões que se encontravam com o propósito de identificar adoecimento, né? E questões que nos viabilizassem essa leitura. E, feito isso, Maju, foi bem preocupante. Por quê? Quando a gente obteve os dados, nós percebemos que aparecia um reflexo. Os dados pareciam um espelho do que a gente tinha encontrado em uma década passada. Então, os profissionais apresentando adoecimento e a prevalência da saúde mental, como ansiedade, todo tipo de transtorno. Então, assim, um momento de desafio e que a gente precisava, enquanto educação, pensar essas questões que são da área da saúde. Bacana. Flávio, dos tipos de adoecimentos possíveis de ocorrer em profissionais da educação, estão os de natureza mental e emocional. Você pode nos detalhar aqui quais são os transtornos mentais mais comuns enfrentados pelos educadores? Maju, se a gente tomar como base o número de afastamentos pela junta médica, conforme a Cris falou, a gente vai chegar no que não foge da população em geral, que são os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Certo. Esses são os que predominam, né, no número de afastamentos. E aí, então, a gente pode criar uma hipótese que também sejam os maiores transtornos enfrentados ali no dia a dia. E eu digo isso por quê? Porque não necessariamente estar numa condição de transtorno implica em não trabalho, né? É verdade. Né? Então, enquanto junta médica, a gente consegue mensurar a partir dos afastamentos, das licenças. E vou te falar, como não se difere da população em geral, porque hoje o que a gente vive, eu me atrevo a dizer, uma epidemia de transtornos ansiosos e depressivos. Infelizmente. Né? Infelizmente. Isso é um reflexo, inclusive, de um não trabalho, um deixar de lado, não falar sobre isso, porque falar sobre saúde mental e falar sobre psicologia começou a ser comum agora. Eu lembro que eu entrei em 2011 na faculdade e psicologia não era tão bem vista como era hoje, né? Eu lembro dos enfrentamentos que eu tive que ter para poder até cursar cursar psicologia. Só que, se você também fazer uma ampliação para a área da educação nacional, também não se difere muito. Tem um estudo recente, finalizado em 2023, da UFMG, que também aponta isso, que a maioria dos educadores se afastam por questões de transtornos mentais, ou seja, pelos CIDs da psiquiatria, né? E, em segundo lugar, os adoecimentos ali musculoesqueléticos, né? Como as dores na lombar, ombro, perna, enfim. Então, não se difere muito da realidade do Tocantins para a realidade nacional. Agora, um ponto interessante e preocupante ao mesmo tempo é que o número de afastamento dos profissionais da educação é o maior do estado do Tocantins, em vista das outras secretarias. Tudo bem, a Secretaria da Educação é uma secretaria que tem um contingente ali expressivo de profissionais atuando, né? Maior que as demais. Sim. Só que se a gente... E isso eu não posso afirmar concretamente porque o estudo não foi terminado. E aí, até um ponto, infelizmente, a gente não tem muito estudo a respeito disso. Que pena, hein? E artigo a respeito disso. Mas, se fizer um estudo, acho que proporcional, a gente também vai chegar num grande número. Se a educação não estiver em primeiro, vai estar entre os primeiros, com toda certeza. O que é preocupante e o que valida, mais uma vez, momentos como esse e valida também uma lei como essa. Flávio, dentro desse contexto que você falou aí, desses números preocupantes e tal, qual que é o tipo de atendimento que pode ser oferecido aos profissionais da educação que é diagnosticado com algum transtorno mental, por exemplo?
Nós, na Junta Médica, eu vou falar enquanto Junta Médica, Sim, né? sim. Porque hoje nós temos até opções, olha que felicidade, né? Que bom. Porque quando eu entrei no Estado há 4 anos para desempenhar esse trabalho, as opções eram muito poucas em vista de hoje. Mas nós, da Junta Médica, nós oferecemos um acolhimento. E aí não só para o servidor que está na condição já de adoecimento. É importante, né? Sim. Porque trabalhar a prevenção também é muito importante. Não esperar chegar num agravo muito sério, né? Também é importante. Então, a gente oferta um acolhimento. A demanda pode ser voluntária, ela pode ser via encaminhamento, seja pela entrada de algum outro projeto, de outras secretarias, mas ela também pode ser voluntária, pode procurar diretamente a Junta Médica. E o acolhimento, a gente faz 5 atendimentos e depois a gente faz um encaminhamento. Por quê? Um psicólogo dentro da organização, de acordo com a regulamentação do nosso conselho, nós não podemos fazer terapia dentro da organização. A atuação é organizacional e do trabalho. Entendi. A terapia ela tem que ser feita na clínica, mas a gente acolhe o servidor ou a servidora, faz um levantamento, anamnese, e depois fazemos um encaminhamento sim para uma clínica. Ou clínicas parceiras, onde o servidor paga ali R$20 pela sessão, um valor até mesmo social, simbólico, né? Menor que até o social do conselho, é bem menor. Ou a gente também pode estar encaminhando ele através de um plano de saúde, se tiver, ou ele para um acompanhamento particular também, se ele tiver esse interesse. Mas, enfim, hoje a gente oferta esse acolhimento e depois o encaminhamento. O que essa lei aprovada, você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, quer mudar e quer transformar na saúde ocupacional dos servidores? Trouxe os aspectos para vocês entenderem. Essa lei, ela quer promover a saúde e prevenir doenças ocupacionais nos profissionais da educação. Também contribuir aí para a melhoria da qualidade de vida das relações interpessoais e também o bem-estar biopsicossocial dos profissionais da educação, que é importante. Já vamos falar sobre isso. Além, é claro, de propiciar ambientes de trabalho saudáveis por meio de melhoria contínua das condições e das relações de trabalho. E as medidas que prevê essa lei aí, promoção de qualidade de vida no trabalho, né? Desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde e prevenção de doenças, estímulo à produção de conhecimento que apoia a tomada de decisões para a promoção de saúde, isso que o Flávio falou aqui, né? Que ainda tem muita coisa para se estudar ainda quando é sobre esse tema, né? E principalmente o levantamento das condições de trabalho dos profissionais de educação, visando a detecção aí de riscos ocupacionais. Cris, como é feito esse trabalho hoje? Olha, como eu mencionei, a gente colocou, a gente fez esse levantamento e aí ficou o desafio, o que fazer, né? Então, nós nos baseamos no Plano Estadual de Educação, que está vigente. Temos uma meta específica, que é a meta 21, que fala da valorização dos profissionais da educação. E a gente hoje, quando fala em valorização, o primeiro ponto é a questão financeira. Mas a lei do Plano Estadual de Educação, ela é muito mais abrangente, está vigente desde 2015, e lá a gente enxergou a possibilidade de não deixar passar essa oportunidade que está sendo pensada hoje. Até então, a gente não falava sobre isso, Maju, na educação. Então, e constatado o adoecimento, conforme a gente colocou, é preciso pensar uma política pública e não uma ação pontual de governo que, trocando gestão, alterando esse processo, a gente perde, né? E o profissional da educação precisa desse olhar. Então, com base nessa meta 21, tem uma estratégia específica que é de instituir um programa de atenção ao bem-estar. Então, com base nisso, a gente começou a pensar o que fazer, buscamos ajuda de profissionais da UFT, da Unitins, da Junta Médica, são os profissionais que poderiam nos ajudar a pensar políticas de atenção ao bem-estar que pudessem ser executadas dentro da educação, né? Ou iniciadas. E aí nós chegamos num ponto que é preciso pensar uma política, instituir essa política pública na rede estadual de ensino. E se hoje a gente fala em estrutura, a educação da rede estadual tem uma estrutura, tem tido grandes investimentos.
Só nessa gestão agora que nós estamos do governador Wanderlei Barbosa, dentro da educação, foram investidos mais de 173 milhões em obras, em infraestrutura. E um dos pontos sempre é essa questão da infraestrutura, porque ela também impacta nas condições de trabalho, né? Mas, se a gente olhar por essa parte estrutural, nós vimos que os municípios também precisam de cuidados. E se nós, que temos uma base, tem uma estrutura, tem valorização, recebemos remunerações, hoje a gente tem o reconhecimento da gestão que atualizou tudo, nós não temos passivos mais. Então, a gente enxerga pontos muito positivos, só que o olhar para os municípios, as escolas dos 139 municípios, pode não ser diferente do nosso. Então, quando a gente fala de uma política pública de Estado, ela precisa ter o olhar do território também. Verdade. Então, é um desafio também nosso. E hoje a gente tem esse olhar municipalista da gestão, né? E não dá para a gente pensar só no nosso fazer ali sem enxergar, porque a educação básica do Tocantins ela precisa ser vista como um todo. E aí, nesse olhar, a gente pensou o seguinte, Maju, é preciso promover saúde e qualidade de vida. Uhum. É preciso promover. É preciso também acolher esses profissionais que estão adoecidos e prevenir adoecimento. E é também preciso integrar para que esses profissionais se sintam pertencentes, se sintam acolhidos, se sintam parte. Uhum. Né? Na educação, a gente tem um movimento muito grande de pessoal. Sempre tem, isso não é de conhecimento geral. Mas é preciso que o profissional perceba tudo que é feito para ele, né? E ele também tenha a oportunidade de voz. E tudo isso impacta na questão do adoecimento, se eu me sinto parte integrante. Então, quando a gente pensou o programa, a gente pensou esses 3 eixos, e, a partir desses 3 eixos, metrificar quais são as metas que nós precisamos pensar para uma política pública perene, que tenha consistência e que tenha um embasamento legal para tal, né? E aí a gente tinha já o subsídio da pesquisa, identificamos também causas, Maju, eu gostaria de colocar para você, que depois que nós identificamos esse adoecimento, a gente fez um segundo questionário, que foi um complementar, aplicado agora, recentemente, tem um mês, porque a gente precisava que essa política fosse eficiente, fosse efetiva, que ela, de fato, a gente tenha um esforço de um Estado, mas que, não a curto prazo, mas a médio prazo, você consiga enxergar que promoveu qualidade de vida para os profissionais, que esse número alto, ele, no mínimo, paralisa ou diminui, que tenha qualidade de vida. Entendi. E aí, com base nisso, a gente aplicou um questionário para que eles nos informassem que causas, no seu olhar, Maju, o que você pensa hoje que pode adoecer um profissional da educação. E, ouvindo os profissionais, foi muito interessante, porque eles foram muito categóricos em falar da sobrecarga de trabalho. Muito trabalho. O profissional da educação, que está hoje regendo sala de aula, ele trabalha na escola, mas ele também leva o serviço para casa. Né? E isso é um dos pontos de adoecimento. Mas tem causas que diz respeito à questão financeira, um orçamento que não fecha no fim do mês. Então, a gente tem profissionais que estende a carga horária em outros serviços, né? E tem também as questões que são inerentes à própria saúde. Enfim, o olhar dessa política pública é para enxergar a parte integral do profissional. Uma política de valorização que vai além da questão financeira, mas que tem o olhar psico, sociocultural, que enxerga a pessoa, que valoriza a pessoa do professor. Estamos aqui no nosso podcast, A Casa é Sua Cast, discutindo uma lei importante que trata da saúde ocupacional dos servidores da educação do nosso Estado, a Lei 4.257, aprovada pelos 24 deputados estaduais, e que trata da atenção à saúde ocupacional dos profissionais da saúde da rede de ensino. Estamos aqui com a Cris, estamos aqui com o Flávio Barros, que é psicólogo. Flávio, como é que você analisa o impacto dessa lei, de uma legislação aprovada, para ajudar a garantir essas ações de promoção de saúde ocupacional?
valorizo como muito positivo, né? Quando a gente começou a fazer o trabalho na Junta Médica, como eu mencionei, a gente sempre se pautou na prevenção e na promoção de saúde, antes mesmo até do atendimento. Por quê? A gente fala muito sobre psicologia hoje, tem uma abertura maior aos cuidados em saúde mental, porém, todavia e no entanto, ainda há muita resistência. Quando a gente para ver na clínica mesmo, lá no consultório, a gente percebe que as pessoas deixam para procurar, às vezes, quando o nível de sofrimento ou de angústia já está muito elevado, né? E se a gente não falar mais sobre saúde mental, a gente está vendo um reflexo aí. Por que hoje, há 10 anos atrás, você pensar sobre saúde mental era visto com muito mais preconceito? Quando eu entrei em psicologia, mas você vai fazer psicologia para cuidar de doido, né? Essa era a frase que eu ouvi bastante. Quando a gente começa a debater e falar mais sobre isso, trazer para todos os meios, seja na comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, seja através de leis, no debate ali, no dia a dia, levando para a rotina, é que a gente está promovendo verdadeiramente a saúde, criando uma cultura que promova a saúde mental, que tem um olhar mais de cuidado para a saúde mental e facilita aí o acesso das pessoas pela quebra de resistência. Porque se a gente normaliza, não banaliza, né? Normaliza esse assunto, as pessoas se sentem mais confortáveis até mesmo para procurar ajuda, quando necessário. Verdade. Flávio, nesse sentido, pelo que você está falando aí, você falou uma coisa que me chamou a atenção, prevenção. Como quem está nos assistindo, que às vezes não é professor, mas tem um familiar que tem um vizinho que conhece alguém que ou está estudando alguma licenciatura, como prevenir? Para evitar chegar no processo de adoecimento, como é que os servidores podem cuidar mais dessa saúde ocupacional? Que atos eles podem estar fazendo para viverem melhor no ambiente ocupacional? Certo. É importante contextualizar. Todo psicólogo tem disso, tem que ter uma contextualização. A gente adora contextualização, arrocha aí. Porque quando a gente fala sobre transtornos mentais, as causas são multifatoriais. Não é um acontecimento em específico que vai ocasionar um transtorno. É muito mais complexo. É uma soma, né? Às vezes, aquele acontecimento ele pode ter sido aquele start, né? Não é via de regra também, mas vamos colocar como a maioria, eles são multifatoriais. Então, pensar na prevenção é trabalhar a educação, primeiro de tudo. Acho que até falando em nível de Estado, né? Propósito que o Estado deve adotar para diminuir futuramente, né, esses números de afastamentos, ter um olhar de cuidado com os servidores. Sim. Como eu disse, trazer o debate para o dia a dia. Essa é a melhor forma de se prevenir, através do conhecimento. Porque se eu conheço os sintomas, se eu conheço as possíveis causas, através de atividades coletivas, como palestras, rodas de conversa, oficinas, ou momentos como esse aqui, já é um primeiro passo para que eu me questione, me avalie, ver se eu me identifico e o que eu posso fazer a partir disso. Então, conhecer é a melhor forma de se prevenir. Conhecer mais sobre o tema, sobre os sintomas e se avaliar que há uma necessidade. Quando eu digo necessidade, mais uma vez, eu volto e enfatizo, quando eu digo necessidade, não necessariamente precisa deixar se agravar o quadro, né? Porque hoje, na psicologia, a gente tem a prática tanto de terapia quanto de análise. A terapia para se tratar uma demanda em específico, como um adoecimento. E a análise envolve o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a melhor prevenção. Porque se você se conhece, você consegue identificar quando as coisas não estão tão legais. Por incrível que pareça, a gente acredita que tem domínio sobre si em todas as fases das nossas vidas, mas não. Às vezes a gente só vai parar para refletir que não está legal quando já não está muito legal. É, né? Verdade, está certo. Né? Verdade. Cris, você falou muito bem, de forma detalhada, a gente conseguiu entender, absorver sua mensagem, sobre esse trabalho todo que a SEDUC vem fazendo aí, nesse cuidado com o profissional, na prevenção, ouvindo, fazendo levantamento e tal. Como que você considera que essa lei aprovada, já sancionada, inclusive, pode ajudar a reforçar essas iniciativas da SEDUC? Nossa, ela é extremamente importante, necessária, como o próprio Flávio falou.
é preciso falar a respeito. Né? Só o fato da gente ter essa oportunidade de diálogo, e eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade na Secretaria de Educação, nos espaços que nós temos lá, que são múltiplos, eu sempre falo isso, a gente está hoje com uma oportunidade de desmistificar, de compreender essa demanda que bateu a porta e veio para ficar. Ou a gente encara, né, e conhece e busca informações a respeito, ou a gente vai ser engolido por ela. Então, o fato de ter como debate, de ter hoje a gente tem a Gerência de Atenção ao Bem-Estar instituída dentro da nossa organização, que foi um ganho muito significativo. E hoje, Maju, a gente tem nessa equipe da Gerência de Atenção ao Bem-Estar uma equipe primeira, mas ela é multiprofissional. Então, nós temos dentro da educação psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, temos assistentes sociais, fortalecendo o trabalho da pedagogia, da orientação educacional nessa atuação de tanto acolher os profissionais, falando em prevenção, porque estão adoecidos. Então, se a gente chega num número de que boa parte dos profissionais se declaram ansiosos, que alguns ainda ousam dizer que tem alguma ideação ou pensou na possibilidade de tirar a própria vida, isso nos assusta. E você poder contar com a possibilidade de colocar isso à mesa, debater, conversar a respeito, convidar profissionais da saúde para falar e orientar é o melhor caminho. A gente precisa falar a respeito, né? Muito bacana. Voltando aos dados que você falou, estava olhando aqui, dessas 31.452 licenças, né, dos profissionais da educação da rede de ensino, e o Flávio disse que considera isso um recorte compatível com da sociedade em geral, com relação ao cenário que a gente vive hoje de adoecimento mental, né? Mas hoje, você que trabalha lá na educação, você avalia que os profissionais têm buscado mais atendimento, têm buscado cuidar mais da sua própria saúde mental? Essa preocupação, eu acredito que ela seja geral. Acredito. Como eu coloquei, a nossa gerência ela é uma gerência nova, não tem aniversário de ano ainda. Ela foi criada há menos de um ano? É menos de um ano. Né? E eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante. Falar a respeito, conversar, fazer a pesquisa. A adesão, Maju, foi grande. A gente, de um universo de 23 mil profissionais, a gente teve 17.635 participações, sem duplicidade de informação. Então, as pessoas têm sede da informação, querem saber a respeito, querem cuidados. E aí, quanto a isso, coisas simples podem ser feitas. Né? Como o Flávio colocou, eu preciso me conhecer os meus limites, conhecer os sinais que o meu corpo dá, momentos que eu consigo me conter e momentos que eu deveria me conter e não consigo, algumas situações que me colocam, falo, meu Deus, como que eu agi dessa forma? Eu não sou assim. Isso já é um indicador que chama atenção. Então, hoje, dentro da educação, quando a gente fala desse programa, ele está nessa fase de elaboração, certo. Já tem o caminho da tramitação oficial, que a gente aguarda agora sair da SEDUC e ir para a Casa Civil, para nos dar esse subsídio para trabalhar. Mas, independente disso, hoje a Secretaria da Educação já atua nesse acompanhamento dos profissionais. Inicialmente foi feito com a equipe socioemocional, voltada para os estudantes, né? Mas o olhar desses profissionais hoje, que estiveram lá desde o ano passado e continuam, não foi exclusivo só para os estudantes. Eles também precisaram ter a sensibilidade e tiveram de acolher os profissionais da educação. Então, hoje, quando a gente fala assim sobre a carga, parece uma forma generalizada, mas a educação precisa abraçar um volume de demandas que até os profissionais que chegam para fazer esse trabalho identificam. Né? Eles identificam e chamam atenção. Por quê? Se antes a gente tinha esses profissionais, a tríade que cuida da socioemocional dos estudantes, a gente hoje sentiu a necessidade de ter uma equipe voltada exclusivamente para os profissionais. Então, quando a gente fala assim desse adoecimento, desse número que nos confronta bastante, a gente tem, por outro lado, um olhar muito
O esperançoso, Maju. Esperançoso. Bacana. Por quê? Há um reconhecimento de é preciso reconhecer que não está bem. Então, hoje, se tem um reconhecimento de que não está bem e se propõe a fazer algo, isso é muito válido. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Quando a gente colocou uma meta de promover saúde e qualidade de vida, como que a gente poderia pensar isso? Nós identificamos, dentro da Secretaria da Administração, tem o Clube de Benefícios. Clube de Benefícios que eu não conhecia até então, e já está desde 2021. Então, são empresas que são cadastradas lá e que promovem desconto para quem é servidor em geral. O que a gente fez, Flávio? Começando já a pensar a política e conversando com as regionais. Nós temos os braços da educação hoje, que são 13 regionais, são superintendentes regionais de educação. E conversando com a equipe da psicologia, de cada um deles, falando da necessidade que nós tínhamos de abordar o adoecimento dos profissionais e que ações poderíamos fazer em conjunto, pegando ideias de cada um. Nisso, a equipe lá de Gurupi, da regional de Gurupi, pegou essa sacada do Clube de Benefícios e começou a propagar. Então, a empresa não tem um limite de desconto, mas hoje o olhar para a educação, você tem um público alto de fidelização, né? Um público que, de repente, você não alcançava e, por meio dessa política, você consegue. Então, são serviços e produtos variados para toda a rede e a gente estende isso para o município, que pode ser com uma academia, pode ser com lazer, pode ser com um desconto no supermercado, no posto de gasolina. Ou seja, se antes o meu orçamento não me dava a possibilidade, eu sempre quis fazer uma atividade física, fazer academia, eu tenho vontade de fazer, não faço, porque no fim dos contos o orçamento não dá. Hoje você consegue ir lá, eu estou dando o exemplo de Gurupi, porque eles colocaram em prática, e para nós é um exemplo de muito sucesso. Ao longo de 4 meses, eles conseguiram 450 empresas. Porque você leva a informação para a escola, que leva para o professor, que automaticamente, quando ele fala na sala de aula, o aluno fala assim, ô tio, meu pai também é empresário, ele pode se cadastrar? E aí entrou num processo muito positivo de uma competição saudável. A minha empresa oferta um desconto maior, né? E nisso você tem acesso a produtos e serviços que vão te dar uma melhor qualidade de vida. Entendi, ótimo. A lei aprovada, que nós estamos discutindo aqui hoje, Flávia, ela fala em propiciar ambientes de trabalho saudáveis por meio da melhoria contínua das condições e das relações de trabalho. Ou seja, estamos falando aí de uma questão física e estrutural. Sim. A gente sabe que cada escola tem estrutura, umas mais desenvolvidas, outras, né? Outras têm algumas pendências. E tanto das relações de trabalho, das equipes multidisciplinares, da forma ali como você trabalha. Queria que você falasse sobre como promover saúde ocupacional buscando esse equilíbrio aí entre a parte física da escola e a relação de trabalho. Certo. Na parte física, bem, eu vou fazer uma analogia, uma metáfora. Quando a gente chega ou entra no nosso quarto ou entra no nosso carro e a gente não teve um dia legal, de muito estresse, esgotamento, e não está legal dentro do nosso quarto ou dentro do nosso carro, é capaz desse estresse se acentuar. Eu não sei vocês, mas se eu chego na minha casa e eu não tive um dia tão legal e eu tenho uma pilha de louça ainda para eu lavar, eu fico ainda muito mais mega ultra power, enfim, estressado por conta disso, né? Então, se o ambiente de trabalho, as relações já não são as melhores, né? E você tem ainda uma carência na estrutura física, com certeza isso vai acentuar e vai estar interferindo na sua saúde mental, com toda certeza. E em contrapartida, às vezes as relações elas se sobressaem. Se você tem boas relações, elas suprem. Não estou dizendo que é o ideal, tá? Certo. Mas ela supre essa carência da parte física. Por isso que eu prezo muito pelas relações. Não que a gente deva, mais uma vez, descartar a parte física, né? A parte de estrutura e, enfim. O trabalhador tem que ter boas estruturas de trabalho, com toda certeza. Isso influencia, né? Também. Com toda certeza. Mas não esquecer muito das relações, porque elas são extremamente importantes, né? E para trabalhar melhor as relações,
e aí vou falar enquanto psicologia, né? O que a gente pode fazer enquanto profissional de psicologia, enquanto junta médica, através desses projetos e até mesmo através dessas leis, com grupos. Trabalhar atividades em grupos, sejam grupos de intervenção, reunindo profissionais da educação, sentados em roda de conversa e debatendo sobre um tema. Trabalhando relação. Como que a gente trabalha relação? Através de relações. Sim. Então, tendo, claro, um profissional para estar mediando esse momento, né? Com o seu olhar, e, enfim, com escuta qualificada e... através, como também já mencionei, das oficinas, as rodas de conversa, tratando sobre comunicação e relações interpessoais. É engraçado que a gente está falando sobre a Secretaria da Educação. E eu acho que o primeiro passo, porque como a Cris já até trouxe, né, e essa lei é recente também, né, eu acho que se pesquisar, se tiver uma ou outra, eu não sei se é a primeira, né? Com esse objetivo. Se tiver, vai ser uma ou outra citando uma coisinha ou outra. Quando a gente vai na Junta Médica para congressos apresentar os trabalhos daqui, a gente vê que o trabalho que está sendo realizado no Tocantins em saúde mental no serviço público é inovador. Bacana. Então, é tudo muito novo, né? E eu acho que a gente tem um pioneirismo, inclusive, no Estado nisso. Porque trabalhar psicologia e saúde mental nas organizações já não é assim tão comum. Imagina nas instituições públicas. O pioneirismo que você fala com relação a ter uma legislação aprovada para isso. Também. Para ampliar esse debate e essas ações. Sim. Muito bom. E, inclusive, esses trabalhos que vêm sendo feitos. É o que eu digo. Quando a gente, na Junta Médica, a gente escreve artigos para publicação em congressos e a gente já teve aceite em alguns desses congressos de peso nacional e a gente, quando leva lá, percebe nos outros estados o interesse, porque não há um trabalho desse sendo desenvolvido lá. Estados mais antigos, né, que já tem uma equipe, às vezes, de multidisciplinar, né, para trabalhar tanto a parte física quanto a parte mental, mas que não desenvolveram ainda esse tipo de trabalho de prevenção e promoção. Então, querendo ou não, há uma inovação. Nossa, né? Bacana. Então, por isso que eu reforço a questão da educação. Se a gente está construindo, então, é tudo novo, é inovador, o primeiro passo é construir uma base de educação, falar mais sobre o tema, levar isso para o debate, ensinar as pessoas sobre isso, para depois a gente começar a trabalhar questões mais específicas, né? Tanto que na Junta Médica a gente tem meio que um protocolo, porque o objetivo é promover saúde para todos os servidores do Estado, englobando também a educação. E quando a gente vai primeiro na secretaria, a primeira coisa que a gente faz é uma atividade psicoeducativa. Então, a gente vai falar sobre um tema relacionado à saúde mental para criar ali uma sensibilização a respeito do serviço. Aí, depois, a gente vem com um grupo de intervenção e oferta os atendimentos. Porque primeiro a gente sensibilizou, a gente mostrou que é muito mais comum do que se imagina e que faz parte da rotina e faz parte do dia a dia. Muito bom, gostei. Bacana. Você que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, que debate bacana, né? E a lei do deputado Cleiton Cardoso, que a gente discutiu hoje aqui, ela prevê, dentre esse arcabouço de ações, para reforçar esse trabalho que a SEDUC vem fazendo na promoção dessa saúde ocupacional, ela prevê aí uma prevenção de doenças ocupacionais com prioridade para a saúde vocal, auditiva e saúde mental. Olha só que importante, isso é uma lei que, como nossos convidados falaram, pioneira aí no Estado, né, no Brasil também, priorizando a saúde ocupacional dos nossos educadores. Gente, eu quero agradecer vocês pela vinda, pelo bate-papo claro, específico. Cris, você conseguiu nos dar um panorama muito importante de como funciona isso hoje e das preocupações que o sistema de educação pública do Tocantins tem com esses profissionais com relação a isso. Flávio nos trouxe informações técnicas aí e psicológicas importantes e também vários alertas e também como ajudar os profissionais que estão nessa situação. Perfeito. Muito obrigada pela participação dos dois. Sucesso aí nos trabalhos. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, valorize o trabalho dos professores do nosso Estado. Valorize o trabalho do professor da sua filha, do seu filho. Valorize quem está na educação, ajudando a formar todas as profissões. Um abraço a todos os professores e que eles sejam cada vez mais tratados não só com aspectos de saúde ocupacional, mas, acima de tudo, com valorização e respeito. Por hoje é só. Nosso podcast A Casa é Sua Cast fica por aqui. O nosso abraço a toda a educação do Tocantins e, em breve, tem mais assuntos importantes aí, porque você já sabe, agora é lei no Tocantins, promoção de ações de saúde ocupacional
para os servidores da educação. Um abraço e até a próxima!